eu fundei um instituto chamado Instituto da Cunha, que eu presente ao meu irmão, porque eu tenho minha função policial, mas assim, pelo sucesso das redes sociais, eu fundei esse instituto. O meu canal Delegado da Cunha era não monetizado durante muito tempo, e a gente acabou perdendo muito dinheiro pro YouTube, né? E algum dinheiro, e a gente monetizou, só que a verba toda doada pro instituto. Então, hoje em dia ele é monetizado porque ele sustenta o nosso instituto. E o instituto, o IDC, o nome dele é nome fantasia é Superação. O lema é a palavra convence e o exemplo arrasta. E Qual aí, que é? O lema convence? a palavra convence, E o exemplo arrasta. Ah, tá. Entendeu? Então os caras falam, vai lá e daí sobe naquele muro. Você fala, aí o cara vai e sobe na tua frente, você fala, meu, Vou ter que fazer. ele sobe. É, Então o exemplo é o exemplo, né? claro. E aí dentro disso, aprendendo muito com o Cariani também, sempre fui esportista. Qual que era o meu sonho, né? Eu sempre sonhei com a super escola. Eu acho que, como brasileiro, como cidadão, eu acho que o sistema de escola americano, China, Coreia, da criança entrar na escola às 7 da manhã, sair 7 da noite, fazer todas as refeições e ter oportunidade de vários esportes, música, cultura, maravilhoso. Tudo bem. Vamos chegar lá? Vamos. Talvez daqui a uns 50 anos, daqui a uns 20 anos a gente chegue lá. Mas assim, e aí eu comecei a pensar, loucuras de Carlos Alberto da Cunha. Como eu poderia tentar formar uma identidade moral sólida para um jovem, para ele não ir para as drogas, sem a superescola com menor custo? Arte marcial. Então, se eu pegar um menininho na favela de 6 aninhos, vários menininhos... 6 anos é uma idade boa, 6 né? aninhos. Porque quando o traficante bater nele com 10, ele já é faixa roxa, já é lutador, Já tá cabeça com a cabeça, formada, e cara. vai dar até soco nos caras da biqueira. Sai daqui. Entendeu? Porque ele já tem autoconfiança, ele tem garra, perspicácia, ele sabe quem ele é, tem o sensei dele, tem os amigos dele que lutam. Exatamente. Ele é alguém. Com 10 aninhos. Que nem eu vi. Eu Faz era parte de um grupo. Isso. Que é E uma que é o luta. que faz. Então, assim, olha só o meu delírio, vou contar aqui. Eu pensei assim, ó. Eu ia montar um projeto social de esporte de alto rendimento. Olimpíada e tal. Aí eu fiz as contas. Com X reais, eu sustentava 50 atletas no alto rendimento. Com esses X reais, eu parei para ver quantas crianças eu conseguiria formar em arte marcial no baixíssimo custo. Na extrema pobreza. Extrema. Aonde não tem nem chinelo. 50 alto rendimento, eu consigo dar aula de karatê todo dia para 300. Mas na simplicidade, usando o tatame do céu emprestado, usando a pracinha da favela. Eu não vou lá. O meu instituto, eu pego a minha equipe, sai, vai até a comunidade, monta o grupo ali na área mais pobre, cadastra e vira uma academia usando os meios daquele local. Eu vou ceder o professor, os técnicos e tal. Só que aquele professor ele vai assumir o aluno. É aluno dele, ali virou uma academia. Da quebradinha ali. E aí você tem um núcleozinho com 250 moleque, outro núcleo com 150 aqui, outro aqui, outro aqui. A gente chega só com a estrutura básica, a gente não consegue nem dar o kimono. Mas por que você não dá o kimono? Dá de sacanagem? Eu falei, não, para que aquela comunidade local comece a se organizar sozinha. Então, quando chega o professor, é o susto, depois foi a primeira aula, a segunda, aí a mamãe vai falar com o professor, a outra mãe vai falar com o professor, aí as mães falam assim, ó, o fulano de tal falou que tem kimono para doar, as pessoas começam a se cotizar em cima do esporte, a se organizar em cima do esporte. Então, o que é o IDC? O IDC ele é um instituto que faz várias ações, mas o núcleo principal, a gente conversou muito, a gente se inspirou naquele Netflix, no Cobra Kai. Ah, claro, cara. Que no série Cobra maravilhosa, Kai, né? na série do Cobra Kai. É. Então, a nossa ideia é levar a arte marcial nos lugares mais pobres para firmar uma força não só física, mas que a arte faz uma força mental. Para que aquele moleque, quando chega ao aliciamento do crime, porque onde ele mora é muito pobre, ele já tem uma força, tem uma base. Uma base. Então a gente trabalha com isso. E agora eu tenho discutido muito com o Cariani, porque eu fazendo musculação de outra forma. Quando você pega já o jovem a partir de 12 anos, eu acho que a arte marcial já é um pouco lenta, porque ele vai demorar para ficar bom, ele já tá grande, vão querer brigar com ele. Mas se você entra nos interesses da idade dele, a musculação para ficar bonito, pegar a mulherada. Se ele entra na onda da musculação e de alimentação, ele não tem como ficar jogado na favela, fumando narguilha e tomando corote. A tarde inteira jogando conversa pro alto, fumando narguilha, às vezes usando droga, tomando vodka falsa, corote na rua. Ele tá com a dieta, se ele ficar ali, ele não vai ficar fortão.
Ele não é o traficante, porque o traficante sai com as meninas que quer, porque em tese ele tem a moto, tem a coisa, fica se exibindo pras meninas. Mas ele não, falei com a Ariane, ele não, ele vai ser musculoso. Ele não tem dinheiro, mas é forte, bonito. Então eu acho que pra uma molecada adolescente, a musculação com uma alimentação, quando a musculação pra ficar bonito, pra ficar fortão mesmo, entra como uma coisa que acaba colocando um estilo de vida que tira dessa ociosidade onde entra o tráfico, onde entra o crime na mente do jovem, 12 pra cima. E a arte marcial bem na base, aí já vem pronto. Aí eu pego um moleque de 10 que... Se você... O moleque é bom de karatê. Mas se você pegar aquele moleque, botar no futebol, botar pra música e tal, a cabecinha dele ele já é campeão. Então, assim, eu tô muito feliz. Ele já passou por derrota, já passou por vitória, ele tá acostumado com todo o espectro de acontecimentos, né? Então a gente tem uma aula de karatê que é de 1h30 e que a gente tem 20 minutos de aula só pra trabalhar atributos da área afetiva, da formação, desenvolver no moleque autoconfiança, espírito de grupo, honra, respeito, disciplina, hierarquia. Então, essa tá coisa entendendo a minha loucura, Vilela? Cara, porque então, assim, a gente tá perdendo essa coisa de hierarquia, de respeito, dessas coisas. É isso que vai formar. Que nem sempre no núcleo familiar ele tá conseguindo ter isso. Não vai ter essa referência. E aí eu falei minha loucura, por isso que eu tô falando que é o meu delírio. Eu falei assim, como é que eu faço... Eu consigo formar esse cara forte com o mínimo de custo pra que a coisa seja muito barata e dê pra esparramar muito. Meu ponto de vista foi com uma arte marcial que demande menos custo. Eu sou judoca. Meu projeto social devia ser só de judô. Não é de karatê. Porque o karatê eu consigo dar aula ainda num lugar que o moleque tenha só a roupa dele normal, shorts, o tênisinho dele e tal. Ele faz kata, ele faz os golpes todos e depois o kimono chega. O importante é que ele tem um horário pra ir ali, chegar, ele tem um sensei, ele cumprimenta, ele tem ordem de faixa, ele vai passar de faixa. Ainda que ele não tenha o kimono, ele mudou de graduação na cabeça dele, já sabe que ele é nível acima. E o kimono vem rapidinho. Começou ali a treinar, tal, pegou gosto, alguém doa. De repente, você começou a dar aula na comunidade, aí o cara da padaria da comunidade... Vai querer patrocinar, o pão. Ele vai dar o pãozinho. Tá. Aí o outro dá a salsicha. Daqui a pouco você chega ali, tá toda a molecada de kimono, treinando. Alimentado. Os pais assistindo o treino. Os pais já viram amigos. Os pais falam com o sensei. Vai melhorar a relação dele com os pais. Que ele vai respeitar mais os pais. Então é isso. Então, assim, o sonho do nosso projeto é dar um pouquinho de força física, moral e mental pra essa molecada, pra que eles não sejam cooptados pelo crime. E eles se sentirem pertencentes de um grupo, né? Porque isso é o que faz a diferença. Tá, moleque, todo mundo foi criança. Você quer pertencer de um grupo, você quer ser reconhecido. Você quer reconhecido. A partir dos 12, você quer seu espaço na sociedade. É o que eu te falei. Com 12, você com 10 aninhos, você é muito frágil ainda, facilmente captado, né? Cooptado por outras ideias. Mas pega um moleque de 6 anos, nada contra o futebol, mas pega um moleque de 6 anos que fica só jogando bola na quadra e não faz mais nada. E pega um moleque que praticou futebol dos 6 aos 10, e pega um moleque que praticou karatê ou judô dos 6 aos 10. Tirando o resultado físico, analisa o moleque de ponta a ponta. E qual o esporte que levou mais informações para aquela criança carente de um exemplo? Carente de um exemplo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, por que do Instituto? Nossa missão é essa: levar arte marcial para extrema pobreza. Os critérios de escolha de bairro, IDH, bairros mais pobres. Pobre. Só que dentro do bairro mais pobre, tu tem aquele lugar onde que é mais pobre. Claro. Então, você pega Jardim São Rafael, um bairro muito pobre. Só que no São Rafael tem uns 3 miolinhos ali. Bicho. Não entra nada. Dentro do barraco não tem piso, é tudo de terra, é assustador. É barraco, a madeira dessa finura. Às vezes só tem um pé de chinelo, sabe? Não tem nem os 2 pés de chinelo. Feio. Gente que vive com. Enfim.